Pessoal, grandes reviravoltas estão acontecendo contra o Lula. É isso mesmo que vocês viram. E teve um áudio vazado do presidente Lula, deixando ele em completo desespero, e principalmente contra o ministro do STF, do Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Duas decisões foram tomadas aqui e deixaram Moraes em uma situação totalmente delicada. Uma delas vindo novamente do governo do Donald Trump, e a outra foi tomada pelo ministro Nunes Marques. Eu vou colocar para vocês aqui dois vídeos para mostrar a gravidade da situação e na sequência nós conversamos um pouco mais, tá? Aproveita já para você compartilhar esse boletim com todo mundo, pois também veremos uma decisão inédita da Justiça contra o Lula e também novidades sobre a possível soltura do Bolsonaro. Caso ainda não seja inscrito no canal, já te convido rapidamente a se inscrever. Esse é o primeiro passo. Por quê? Quando você assiste e não se inscreve, corre risco de nunca mais ver algum outro vídeo do nosso canal. Eu sou Ana Paula de São Paulo, capital, e eu faço aqui minhas análises independentes, tá? Sobre política. Então, se você gosta de acompanhar um assunto, quer ver os dois lados da moeda, não quer ficar preso numa bolha ideológica, não quer ficar preso sobre manipulação da grande mídia, vem fazer parte desse canal. Então, já se inscreve agora para não correr risco de não receber mais conteúdos daqui, tudo bem? Ativa o sino de notificação, fica até o final do vídeo, pois, como eu disse, tem várias notícias. Eu vou trazer esse primeiro vídeo do Jornal Metrópolis, vamos analisar ele juntos e em seguida eu vou trazendo as outras informações, tudo bem? O que aconteceu nesse vídeo aqui que vocês estão vendo em tela? O Eduardo Bolsonaro ele reforçou que os Estados Unidos pode reaplicar a lei Magnitsky contra o Moraes. Olha o que ele disse, e eu queria saber se você concorda com a fala dele ou não, se você tem um outro posicionamento. Então, ele falou um pouquinho do porquê, né? Se posicionou um pouco a respeito da Com condenação. certeza, Olha só. né? Mais uma vez, fazendo uma análise em tese, mas, basicamente, o que o STF fez foi chamar a administração Trump de organização criminosa, porque eu estou sendo condenado por ter me relacionado com autoridades do governo e do Congresso americano. E isso daí, então, foi compreendido pelo Brasil como o crime de coação. Ora, você vê até a autoridade do governo Lula, né, às vezes fazendo notas, ensejando ali a favor do Hamas, de grupos terroristas, prestando solidariedade ao Irã, que é um país onde tem um regime, né, terrorista, e nada acontece. Agora, quando é com o Eduardo Bolsonaro e nos Estados Unidos, obviamente que isso daí vai acabar tendo repercussão. Eu lembro que a suspensão da lei Magnitsky, ela ocorreu por uma decisão política do presidente Trump. Os Estados Unidos jamais deixou dizer que o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. Falou apenas que por uma razão de política, notoriamente da inflação americana também, eles acabaram tomando essa decisão para tentar ter um bom relacionamento com o Brasil. No entanto, isso não está sendo respeitado pelo lado brasileiro. A perseguição continua, né, sinais de censura voltam, ou mesmo decretos, como feito pelo Lula, de colocar basicamente o Ministério da Verdade para censurar o que você pode não falar nas redes sociais às vésperas da eleição. Isso tudo contribui para que haja uma atmosfera onde a Magnitsky ela possa retornar. Porque todo o devido processo legal americano, onde você precisa da autorização de 7 agências antes de chegar na mesa do presidente Trump, ele já foi feito. Os relatórios estão nessas agências, né, no Tesouro Americano, no State Department, né, dentro das instituições da Casa Branca. Então, pode ser, né, é uma carta que tem na mão do presidente para ele poder retornar com esse tipo de medida, e eu farei votos, seguirei trabalhando para que a lei Magnitsky retorne a ser aplicada, porque acredito piamente que o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. E se eles quisessem, finalizando, realmente ter alguma coisa minimamente séria, além de me citar, eles deveriam colocar o presidente Trump como autor da coação, porque é ele que assina a lei Magnitsky, não sou eu. E detalhe, eu nunca pedi a absolvição do meu pai, porque eu já sabia que era um jogo de cartas marcadas, tal qual esse meu processo, né, ao que parece esse processo que existe aí, não sei, né, tá sendo hoje culminando na minha suposta condenação. Com certeza. Pois é, pessoal, esse primeiro vídeo, já vou trazer daqui a pouquinho o segundo, mas vamos falar aqui, né? Quem que acha justa essa sanção contra o Moraes? Você concorda com o Eduardo Bolsonaro disse aqui? Que os Estados Unidos realmente apliquem a Magnitsky de novo no Moraes, as sanções de novo no Moraes? Vocês acham que o Moraes abusa do poder ou não? Vocês acham que ele julga conforme a justiça? E eu vou trazer um ponto importante sobre isso a respeito do Moraes aqui, que também surgiu daqui a pouquinho para vocês, tá? Muita gente da grande mídia tenta ridicularizar as falas do Eduardo Bolsonaro, mas a verdade, gente, é que nem Donald Trump aguentou.
Ele fez uma grave declaração contra o governo brasileiro em pleno encontro do G7, o que significa que o Brasil ele está mais do que nunca na mira dos Estados Unidos. E o presidente brasileiro que saiu daqui antes da hora para tentar um encontro frustrado com o Trump, vem tendo derrota atrás de derrota. Inclusive o áudio vazado, colocando ele em maus lençóis. Eu vou mostrar aqui para vocês a respeito desse assunto, do que aconteceu. A revista Veja trouxe essa matéria, né, falando a respeito do áudio vazado de Lula e que acabou pegando mal, porque assim, a esquerda criou uma narrativa dizendo que tudo é culpa da família Bolsonaro, de tudo que os Estados Unidos coloca aqui contra o nosso país, se sanciona, se aplica taxas, se reclama do Brasil, é culpa do bolsonarismo e não do próprio governo. Mas esse áudio já mostra o contrário, mostra o quê? Que o Lula está sempre cutucando o governo americano e ele sabe da postura e do temperamento do Trump. E mesmo assim ele não para de provocar. Parece que é proposital para ganhar força, né, de movimento do Trump vir com tudo para cima do Brasil e ele continuar com essa narrativa contra o bolsonarismo, porque sabe que o bolsonarismo é muito forte e diante da pesquisa em ano eleitoral ele corre um sério risco, né, de perder as eleições de fato e o bolsonarismo voltar. Né? Porque não foi assim? Para o Lula sair, trouxeram o bolsonarismo. Aí para o bolsonarismo sair, trouxeram o Lula. Aí agora já quer tirar o Lula, vão trazer o bolsonarismo. Tá polarizado. E aí, dentro desse áudio vazado, aqui que saiu pela revista Veja, foi o jornalista Caio Saad quem trouxe a matéria. Ele falou assim: em áudio vazado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que não suporta o comportamento do governo Trump. Olha a postura do Lula no G7, gente. Aí ele sai mais cedo daqui, tenta ir para os Estados Unidos para tentar falar com o Trump e tentar negociar essa questão da taxa, né, das taxas que vão entrar em vigor, porque sabe que vai prejudicar, porque tudo ficando mais caro, com o Brasil sendo taxado, isso vai fazer ele cair nas eleições. Então ele está preocupado, então ele está tentando negociar, só que aí chega lá, fica parecendo uma criança birrenta, não conseguiu falar com o Trump, ou não saiu do jeito que ele queria, vem provocando. Aí o áudio foi vazado, aí tá lá ele falando que não suporta o comportamento. Em um dos trechos é possível ouvir o Lula dizer que o Brasil não gosta de briga, porém, logo em seguida, né, ele tá lá na fala que foi captada parcialmente, segundo o jornal, por uma equipe da agência de notícias, enquanto os líderes já perto dos microfones estavam conversando antes da abertura da reunião. Aí um dos trechos vazou para a imprensa esse áudio. É possível ouvir o Lula dizer que o Brasil não gosta de briga e que não tem divergência com nenhum país, e em seguida ele vindo afirmar que não suporta o comportamento do governo americano, metendo o pau no Trump, falando em outra parte vazada, segundo a matéria, que é possível ouvir um trecho da conversa do Lula com a diretora do Fundo Monetário Internacional, que é a Kristalina Georgieva, e com o alemão Friedrich, é isso? Não sei a pronúncia, mas acho que é Friedrich. No diálogo, o petista diz que o mundo não é de esquerda, o mundo é do caminho do meio. Aí ele fala que nunca foi esquerdista, que ele era dirigente sindical, que ele tinha uma belíssima relação com o sindicalismo alemão, boa parte do sindicalismo italiano, com a Espanha. E aí, no discurso durante a cúpula, ele já criticou abertamente o protecionismo e o unilateralismo e defendido a respeito da soberania de países na luta contra o crime transnacional. Então, a fala foi praticamente frente a frente com o próprio Trump, que estava sentado ao lado oposto da mesa, e ele veio, né, no discurso fazendo referência diretas à ameaça de Washington de impor um novo tarifaço de 25% para os brasileiros. Então, além de classificar, né, o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital como grupo terrorista. Então, a gente vê que o próprio jornal disse que o Lula e o Trump nem se cumprimentaram na chamada foto de família, que reúne todos os líderes e convidados, apesar do desencontro, né? E aí o que aconteceu, gente? O Trump se posicionou sobre o Brasil, abriu a boca, sabe o que ele disse? Aí veio aqui do G1 da Globo essa matéria. A matéria veio pela redação do G1, trazendo que o Trump, ele disse que conversou com o Lula no G7 e ele chamou o Brasil de um país politicamente difícil. E ainda confundiu os filhos do Bolsonaro ali no pronunciamento dele. Mas ele falou: o Brasil é politicamente difícil. Olha só a fala do Trump para o jornalista. Ele disse o seguinte, né? Ele foi perguntado se conversou com o Lula sobre o novo tarifaço contra o Brasil e sobre a designação do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho como grupo terrorista, e o Trump confirmou apenas, ele desviou a conversa para a questão da condenação do filho do Bolsonaro,
E ele confirmou apenas que o Brasil, né, ele falou: "Sim, eu passei bastante tempo com ele, na verdade", e na sequência ele criticou o Brasil, ele falou assim, abre aspas, "tornou-se um país um pouco complicado, não é? Politicamente, tem sido um pouco perigoso politicamente", fecha aspas. E o presidente dos Estados Unidos prosseguiu comentando as eleições no Brasil e nesse momento que ele confundiu os filhos do Bolsonaro, o Flávio Eduardo, porque ele falou: "Tem sido desagradável", abre aspas. "Ouvi dizer que prender alguém que estava concorrendo a um cargo hoje. Fiquei sabendo disso depois que saímos. Eu tinha acabado de me despedir dele e do Lula e ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Júnior. Ele estava indo bem nas pesquisas e o prenderam porque ele deu uma declaração no Texas. Prenderam ele, eu quero prender ele." Fecha aspas. Então, o Trump pareceu fazer um paralelo entre os processos eleitorais no Brasil e nos Estados Unidos. Ele falou: o Brasil joga duro, mas ninguém joga mais duro do que os Estados Unidos. Nossas eleições são totalmente roubadas, disse. E aí o Lula, né, se pronunciou, o Lula não gostou não, aí o Lula falou assim que se tem alguém que tem que aprender com eleições civilizadas no Brasil é o Trump, que na próxima eleição, na próxima vez que ele encontrar com o Trump, ele vai levar a urna eletrônica para mostrar como ela funciona, disse o Lula. Então vocês viram que as alfinetadas está trocando entre os líderes, só que o Trump não baixa a cabeça para o Brasil e ele não está muito satisfeito com o governo brasileiro, né? E a gente vê o governo brasileiro que também não, como que eu posso dizer, não deixa de provocar. Então, para um governo que diz que não gosta de briga, parece que o Lula está buscando briga. Ele está procurando briga, mas se ele fala que não gosta, ele não é contraditório? Por que ele fica provocando, cutucando, jogando direitinha, piadinha? Será que é para levantar a base dele, que gosta, né? Porque sabe que muita gente gosta de polarização e muita gente gosta de ver treta pegando fogo, né? É igual fala, tem muita gente que fala que o mar pega fogo para comer peixe frito. Então, a gente vê tudo isso, será que é para dar, né, esse calor para quem está ali do lado dele? Não sei o que é, mas ele está provocando, ele está, isso é nítido. E aí, gente, um outro ponto que pega, com tudo isso acontecendo, a gente vê derrota atrás de derrota. Tanto a questão do Trump, que aí o Lula, ele foi antes do tempo para a reunião do G7 para se encontrar com o Trump, né? Para tentar ver se conseguia alguma coisa nessa questão das tarifas, não conseguiu nada, não houve reunião. E ainda pegaram o áudio vazado dele, provocando, falando mal do presidente dos Estados Unidos, que sabe que tem um pavio curto. E depois ele quer jogar a culpa das taxas no Flávio Bolsonaro. A culpa é do Flávio, será mesmo? Será que o Flávio tem todo esse poder? Caramba, a família Bolsonaro tem um poder danado, né? Então, assim, ou será que são as atitudes também do governo? Então, é ponto de se analisar. E aí, quando a gente vê, né, ao mesmo tempo ele afirma que o Brasil é um país politicamente difícil, Trump, isso mostra que o Brasil está muito queimado, com a maior potência aí mundial. E vamos ver como que vai dar. Mas o governo ele também não facilita uma boa renegociação. Então, o governo ele tem dificuldade de articular. O Congresso está perdendo feio no Senado, não está conseguindo negociar uma pauta simples com o Senado no próprio país, imagina com países, né, que não tem essa relação aí direta, que não é sob o comando dele. Ele não consegue articular, gente, de forma saudável com o próprio Congresso. Imagina lá, mas a culpa é sempre do outro. Um outro ponto aqui. Aí a gente vê, por que eu falei que o governo vem tendo derrota atrás de derrota? A justiça decidiu contra o Lula. Ele teve mais uma derrota e dessa vez na justiça. O que aconteceu? Ele estava fazendo propaganda paga com o nosso dinheiro, óbvio, né? Para pressionar a votação do fim da escala 6 por 1. Aí a juiz viu que isso não fazia sentido. E aí deu punição, né? Olha só o que a Folha de São Paulo trouxe. Justiça manda governo Lula suspender os anúncios pelo fim da escala 6 por 1 das redes sociais. O que aconteceu? Só para você entender, a Justiça Federal do Distrito Federal, gente, vou explicar. Mostra assim na notícia que a Justiça Federal do Distrito Federal atendeu a um pedido do deputado Carlos Jorge, do PL do Rio, mandou o governo do Lula suspender os anúncios pelo fim da escala 6 por 1 nas redes sociais e o prazo para cumprir a determinação é de 48 horas, sob pena de multa. O que aconteceu? Essa decisão é liminar, ela é provisória, ela acolhe parte da solicitação feita em ação popular do deputado, envolve os impulsionamentos no YouTube, no Instagram, no Face, no X.
aonde o governo manteve sua campanha em favor da mudança da escala, que está sendo uma das maiores bandeiras utilizadas pela esquerda, aonde o governo aposta para a reeleição. E aí a Câmara dos Deputados aprovou no dia 27 de maio a PEC, né, pelo fim da escala, com redução da jornada de 44 horas semanais para 42 em 60 dias e para 40 horas em 2027, criando uma escala 5x2. A medida precisa, no entanto, passar pelo Senado. E aí a AGU, que representa o governo na Justiça, informou por meio de nota que ainda não foi comunicada a decisão da Justiça, que avaliará as medidas jurídicas relativas ao caso, porque em sua decisão a juíza Poliana disse o quê? Ela afirmou que a medida não impede que haja uma veiculação orgânica, não patrocinada, não usando dinheiro público, de conteúdo institucional, nem alcança pronunciamento presidencial em rede nacional de radiodifusão ou qualquer outro meio de comunicação. Porém, né, o que acontece? Dentro dessa decisão aqui da Justiça, o que ocorreu, o que ela falou? Essa concomitância enfraquece a tese do caráter meramente informativo. O governo não está apenas informando e nem trazendo as evidências. Incognação sumária, aparente incompatibilidade com a finalidade constitucional no processo legislativo, com uso potencialmente irregular dos recursos públicos. Isso é o que disse a juíza. E aí, na ação, a União afirma que o autor não demonstrou haver ilegalidade. A União falou: não tem ilegalidade aqui, eles nem apresentaram ilegalidade, né? O presidente não deveria nem ter sido citado, assim como o Palmeira, que a Justiça Federal não seria o foro adequado, né? Já que há outra ação similar na Justiça Eleitoral. Então a União veio com conversinha. A juíza entendeu que o debate deve ser feito na Justiça Federal por se tratar de recursos públicos, decidiu limitar os pedidos feitos pelo Jorge, negando parte deles, e para ela, os pronunciamentos de Lula em rede nacional já ocorreram e aquelas que ocorreram não deu para barrar. Então vai decidir aí se foi ilegal ou não, né, na outra justiça. Então, ela não conseguiu julgar essa parte, mas ela conseguiu trazer, né, a respeito dos que estão circulando nas redes sociais para parar de gastar. Então, o governo teve uma perda na justiça em relação a isso. Uma outra perda ainda que teve também, né, além da justiça ter decidido contra o Lula, que nesse caso que está fazendo propaganda paga, propaganda eleitoral, né, essas coisas aí com o dinheiro público, a gente viu aqui a situação do Cássio, que derrubou uma decisão do Moraes. Então a gente vê o Moraes também tendo um enfraquecimento de tomada de decisão e mostrando como os juízes eles se divergem nas opiniões, né? O Cássio derrubou essa decisão do Moraes sobre os advogados se pronunciarem em referendos no TSE. O que aconteceu? O Cássio derrubou, gente, já derrubou, ele tomou a decisão, foi lá e derrubou a decisão do Moraes. Ele voltou a autorizar falas de advogados em referendos no TSE. Os defensores estavam impedidos de se manifestar desde 2022, no julgamento da decisão em que o caso tornou Bolsonaro inelegível. Naquele momento, o Moraes foi lá e, como estratégia, né, colocou essa decisão para não permitir que os advogados pudessem se manifestar em referendos no TSE. E aí essa mudança foi aprovada pelo colegiado durante o julgamento sobre censura à pesquisa Atlas. Então veio aqui o ministro Cássio Nunes Marques, ele reviu a decisão com Alexandre de Moraes à frente do TSE e agora ele autorizou que os advogados possam sim falar nas análises das decisões individuais na corte. A possibilidade estava cassada desde quando o Bolsonaro ficou inelegível, por ordem do Moraes. Uma decisão monocrática fez isso. Mas o Cássio Nunes Marques veio e mudou. Falou, não, vai poder se pronunciar sim. Então, a mudança foi aprovada pelo colegiado na terça-feira, dia 9 de junho, durante a discussão sobre a censura que foi pedida pelo Flávio Bolsonaro, inclusive, a divulgação da pesquisa Atlas, tá? Então, vocês viram isso, gente? Inclusive, como mostrou a Folha, o Cássio, ele diz que quer impor à Corte Eleitoral uma condução diferente daquela dada por Moraes nas últimas eleições presidenciais. Olha, ele diz que quer ser diferente. Os advogados vinham pedindo a possibilidade de se manifestarem desde então, nesse julgamento, sem sucesso nenhum. Agora que eles conseguiram essa vitória, e aí foi uma derrota para a esquerda, é uma derrota para o Moraes, né?
Aí a gente vai acompanhar agora. Além disso, a gente vê aqui, né, além dessa situação, o Flávio Bolsonaro se manifestou e ele aproveitou para acusar o Moraes de promover vingança pessoal contra o Eduardo Bolsonaro no STF. O Eduardo Bolsonaro foi condenado a 4 anos de pena em regime semiaberto, pode ficar até 12 anos inelegível, e o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou que a condenação do STF imposta ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro foi uma grande injustiça, motivada por uma vingança pessoal contra o seu irmão. Ele disse, abre aspas, mais uma grande injustiça cometida contra o Eduardo Bolsonaro em um processo que é absolutamente nulo, sob qualquer aspecto que se olhe, porque o Alexandre de Moraes ele deveria se declarar impedido para julgar essa causa, já que em tese ele é a vítima, portanto ele é parte desse processo. Fecha aspas, declarou Flávio em um vídeo publicado nas redes sociais. O Eduardo Bolsonaro foi condenado pela primeira turma do STF por unanimidade a pena de 4 anos e 2 meses de prisão em regime inicial semiaberto pelo crime de coação durante o curso do processo que apurava a trama golpista no âmbito do julgamento contra Bolsonaro. Então, a gente viu aí, ele também ficou inelegível por 12 anos e tem que pagar uma multa de R$162 mil. E aí, no vídeo, o Flávio reforçou que o caso seria uma perseguição contra o irmão. Ele é suspeito para julgar porque é público e notório que virou uma questão pessoal contra o Eduardo Bolsonaro e parece claramente uma vingança, ele destacou. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que isso é uma vingança? Vocês têm uma opinião diferente a respeito? Conta para mim um pouquinho o que você sente em relação a isso. Enquanto você comenta, eu quero trazer aqui rapidinho sobre uma matéria onde o Moraes recebeu uma grave acusação de ramagem a respeito do abuso de poder. E o ex-deputado rasgou elogios para o André Mendonça. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui que saiu no Instagram o vídeo. E eu vou compartilhar a tela e mostrar um trechinho da fala dele. E eu queria saber o que vocês pensam a respeito, se vocês concordam, se vocês não concordam. Olha só um trechinho da onde ele fala, né, que existem. Ó. Mas me chegou uma proposta por um advogado. Perder o pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Falaram na minha cara isso. Eu disse, não faço questão de delação. Agora, delação seletiva, comigo não. É interessante que está tudo muito invertido, né? Totalmente. Totalmente, porque a rigor Vossa Excelência não tem sequer competência enquanto relator para celebrar... Não celebra, eu homologo. Eu não vou, só que eu não... E parece que... Não, e até de certa forma, um descaramento. É a Procuradoria ou é a Polícia Federal, exatamente, segundo o nosso entendimento. Exatamente. Então, me parece que... Não, eu não participo, faço questão. A defesa até apresentou a primeira proposta de delação. Eu não quis acessar, ministro Gilmar. Então, a investigação, no que depender de mim como relator, seguirá seu curso. Interessante a questão da delação. Eu sempre disse para os advogados, não estou preocupado com delação. Não, primeiro que eu não prendo para fazer delação. Não me permitiria isso. Não dormiria tranquilo se eu fizesse isso. Em segundo lugar, que a delação é um ato de vontade da defesa. Alguns advogados vêm para mim, mas você não vai pegar todo mundo? Eu estou preocupado em pegar o que a investigação determinar. Não estou preocupado se será todo mundo ou não. Estou preocupado com o que a investigação vier a esclarecer. Até porque a lei, na verdade, não dá a Vossa Excelência esse poder. Não dá, nem me arvoro, porque em outros casos, nós temos visto atuações dessa Jaez. Não na minha relatoria. Colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados,
para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Então, Cristina, vamos transcrever. Mas me chegou uma proposta por um advogado. Perderam o pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Pois é, pessoal. Aí vocês viram aí, eu quero saber se vocês concordam com o Alexandre Ramagem mostrando os dois juízes, né? Ele trouxe 2 ministros, 2 formas opostas de exercer a jurisdição penal. Um violador dos direitos humanos, produto do sistema, o outro escolhido por Bolsonaro para defender o ordenamento jurídico, o Brasil e os brasileiros. Os casos prolongados de André Mendonça no Banco Master, o Alexandre de Moraes, farsa do golpe com delação do Mauro Cid, ilustram lado a lado essas duas posturas, legalidade versus abusos de poder no STF. No inquérito do Banco Master, Mendonça atua como se espera de um julgador. Submeteu rapidamente suas decisões à segunda turma, garantindo colegialidade e blindagem contra nulidades. Fundamentou cada ato com requisitos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Manteve a prisão preventiva do Daniel Vorcaro com base nas premissas do artigo 312 do CPP. E diante da proposta aqui, né, ele vem mostrando que gera essa preocupação, essa diferença entre os ministros. Eu queria saber de vocês o que vocês acham a respeito, vou comentando aí. Enquanto vocês comentam, a gente vai falar agora a respeito do prazo que passou da Procuradoria dela dar o parecer sobre o pedido de soltar e inocentar o Bolsonaro, feito aí pelo Nunes Marques, né? Então, o Nunes Marques deu o quê? 20 dias para a Procuradoria se manifestar sobre o pedido que pode anular a condenação do Bolsonaro. O prazo, ele terminou e até agora não existe qualquer grande repercussão sobre o assunto. Estranho, não? Estamos falando de uma das decisões mais importantes dos últimos anos, uma decisão que pode mudar completamente o cenário político de 2026. Muitas análises dizem que a tese da defesa é fraca, mas vale lembrar que foi exatamente através de teses processuais que o Lula teve suas condenações anuladas pelo STF. Na época, o argumento não foi inocência ou culpa, o argumento foi erro processual, incompetência do juízo, violação de garantias legais. Os mesmos fundamentos foram suficientes para derrubar as condenações que já haviam passado por diversas instâncias, porque seria impossível que argumentos semelhantes fossem analisados agora em favor do Bolsonaro. A pergunta que ninguém está respondendo é o que está acontecendo nos bastidores. A Procuradoria-Geral da República já enviou o parecer e ainda não foi divulgado? Houve outro pedido de prorrogação? Existe alguma negociação jurídica? Será em andamento por trás dos bastidores? Ou a imprensa simplesmente decidiu ignorar um processo que pode redefinir o futuro político desse país? Uma coisa é certa, se a defesa conseguir convencer os ministros de que houve vícios processuais relevantes, o impacto pode ser gigantesco. Lembrando que um único ministro, Nunes Marques, ele pode sozinho, uma decisão monocrática, anular a condenação do Bolsonaro. E é justamente por isso que o silêncio está chamando tanta atenção. O que você acha? Estamos diante de uma tese sem chances de prosperar? Ou de uma reviravolta que poucos estão percebendo? Vão comentando aí para mim, gente, porque a gente está aí numa grande expectativa, o Brasil está numa grande expectativa com isso, né? A gente viu aí a comparação com o processo do Lula, fez muito sentido, porque mostrou que as nulidades processuais podem sim derrubar condenações importantes no Brasil, e cada caso possui fundamentos próprios. O precedente do Lula demonstra que a anulação por questões processuais não é algo impossível, inédito no STF, então a gente precisa entender a respeito agora do que vai acontecer com o Bolsonaro. Será que vamos ver mais um caso, né, de condenação anulado por erro do STF? E que STF é esse que erra tanto também, né?
Não é estranho? Isso não enfraquece realmente o poder judiciário do nosso país? O que vocês acham? Comenta aí pra mim. Obrigada, não esquece de se inscrever no canal, hein? Eu espero vocês no próximo boletim. Até logo, vou acompanhar tudo assim que se posicionarem aqui a imprensa, a procuradoria, sair algo oficial do próprio STF, eu trago correndo para vocês a respeito dessa informação, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até logo.